Recentemente eu estava andando pelo meu TikTok e eu acabei assistindo uma edit de um dos filmes que eu já assisti há muito tempo, que foi o Até o Último Homem. A edit desse criador de conteúdo foi sensacional e acabou me despertando a vontade de fazer o vídeo para falar sobre o filme Até o Último Homem, já que eu acabei citando ele no filme de Oppenheimer. Como eu falei, esse filme lembra muito Oppenheimer porque ele também é uma cinebiografia da Segunda Guerra Mundial. A diferença entre esses dois é, obviamente, o personagem principal, já que no Oppenheimer a gente tem o pai da bomba atômica e nesse nós temos a história do soldado Desmond Doss, que ele é considerado um herói americano pelo feito inimaginável que foi ir pra guerra sem nenhuma arma. Eu não tô zoando, a história do soldado Desmond Doss é realmente de um cara que é praticamente um pacificador. Ele não utiliza armas, ele tem uma fé realmente muito grande, inclusive o filme representa isso várias vezes, e o filme acaba sendo com um tom bem religioso, e até mesmo por conta da sua religião, ele realmente não usa arma nenhuma, ele crê realmente nos 10 mandamentos, principalmente no mandamento não matarás, né, que, como o nome já diz, ele, por isso, não utiliza nenhuma arma, ele não mata, ele não tira vidas, e ele foi para a guerra, o filme se passa lá por 1945, ou seja, Segunda Guerra Mundial, e ele é um médico, ele realmente foi para a Segunda Guerra para não matar ninguém, ele foi para salvar as vidas e não retirá-las. Ele é o ADC, senhor. Você é objetor de consciência e resolveu se alistar? Bom, senhor, não. Eu sou um cooperador de consciência. E eu já falei aqui, eu vou voltar e repetir, filmes de guerra sempre me atraem, eu tenho, assim, esse gosto realmente por esse tipo de filme, que normalmente são cinebiografias, até porque não se dá muito para fazer um filme de guerra sem ser praticamente uma cinebiografia. E a do Desmond Doss, né, o Até o Último Homem, ele me pega muito mais por conta do personagem, da história realmente que é criada ali, da história que é mostrada, né, criada não, mostrada nesse filme, que é a história do Desmond Doss. Ele era uma pessoa comum, super religiosa, que sentiu essa vontade de servir para salvar as pessoas. E ele se manteve fiel a tudo aquilo que ele acreditava do começo ao fim. E ele foi espancado, ele foi humilhado, ele foi desacreditado, até mesmo considerado um criminoso, ele foi, tudo por conta das suas convicções, tudo por conta das suas visões, tudo porque o que ele acreditava ser o certo, as pessoas não pode nem dizer que temiam, mas elas não pensavam iguais. Para algumas pessoas a guerra ou é a vida ou é a morte, mas para o Desmond era diferente. Ele entendia que na guerra não era tudo ou nada. Na guerra ele poderia salvar as pessoas e ele se manteve fiel a tudo isso. Ele não pega uma arma para matar as pessoas, eu ia falar que ele não pega uma arma porque no próprio filme ele fala disso, que ele não toca numa arma, sendo que tem uma cena que ele realmente toca, mas ele não pega na arma para matar alguém, ele pega para salvar, ele usa a arma para puxar uma pessoa. Mas aí é coisa do filme, tem que assistir para ver, mas o filme ele mostra realmente tudo o que o Desmond acreditava e ele salvou 75 homens num lugar que era horrível, despropenso real de alguém poder salvar alguém ali. E ele passou uma noite em claro salvando 75 homens do seu batalhão para conseguir, e ele acabou sendo honorado por uma medalha de bravura, uma medalha de coragem por este feito. Ele realmente é um herói americano e, sendo bem sincero, um modelo a ser seguido. Eu vejo muito isso, tem muitos filmes que te pegam exatamente pela história ou por um personagem, até mesmo alguns vão pegar por causa do ator, que nesse filme quem faz o Desmond Doss é o Andrew Garfield, que a gente conhece pelos filmes do Espetacular Homem-Aranha, e tem um outro bem parecido também, assim, meio que de guerra, meio de romance, que mostra o que, nesse filme eles não trazem nada de romance, é mais mesmo para mostrar o feito que o Doss fez durante o período da Segunda Guerra, porque ele foi para o lugar praticamente para morrer. Porque quem pensaria em sã consciência em ir para um fronte de batalha sem usar nenhuma arma para se defender? Somente ele. E ele mostrou que toda a fé que ele depositava em Deus, todas as convicções dele faziam dele mais forte. Ele salvou as pessoas e ele, mesmo ganhando a medalha de honra, ele não se sentiu superior por causa disso. Ele deu todos os créditos, ele
ganhou créditos, mas ele ainda assim falou que isso não foi nada, que os créditos não eram para ele, eram para Deus, foi Deus que fez com que ele salvasse todos aqueles homens. E no filme mostra, e tem até na parte final do filme, lá na parte dos créditos, isso não é bem um spoiler, ele é mais mostrando realmente, porque acho que foi feita uma entrevista com o Desmond Doss em 2003, já que ele morreu em 2006, para entender exatamente a história dele, o que ele fez, e para a gente ter essa cinebiografia, obviamente. E ele fala que a todo momento ele passou a noite em claro salvando os homens e pedindo para Deus que ele pudesse salvar mais um, e ele passou horas e horas num campo despropício, totalmente tomado pelo inimigo, e ele salvando mais e mais e mais. E acho que ele poderia ter salvado realmente muito mais, mas são coisas de guerra, não dá para salvar todo mundo, principalmente quando você salva e aí eles vão para parte do hospital, né, um hospitalzinho que tem, tipo um hospitalzinho de campanha, que eles passam por lá, que às vezes tem que cortar um membro, tem que parar sangramento, fazer um monte de coisa. Enfim, ali já estava tipo, fora totalmente da força dele, meio que tudo que ele fez ali foi um milagre até, e o filme mostra isso. Ele tem toda essa perspectiva, ele é um filme praticamente religioso, não dá para dizer que não. Ele também é um filme com muitas virtudes, muitos ideais que estão esbanjados na nossa cara, e por isso que eu falo que ele é um modelo a ser seguido, porque ele é um tipo de pessoa da qual muitas pessoas não são, e que algumas até tentam ser, tipo, sempre tem aquela frase, eu sou melhor do que eu era ontem. O Desmond realmente é o modelo de pessoa que você poderia se espelhar para ser igual, porque ele não só tinha as opiniões e as convicções dele, mas ele nunca forçava as pessoas a pensarem igual a ele. Ele seguia o que ele acreditava ser o certo, e graças a isso ele fez um feito memorável, por isso que nós temos o filme, nós temos a biografia dele por aí, é só procurar em algum livro de história, muito provavelmente em livros de história americanos, e isso tudo faz com que esse filme, para mim, seja maravilhoso. Eu mesmo fiquei, não por causa dos gráficos exuberantes, das telas, de toda a cinematografia, porque o filme é super simples, ele é algo até trazendo para o passado, e é bem simples. O Mel Gibson, que foi o diretor, fez um bom trabalho. O Andrew Garfield, como ator principal, também fez um ótimo trabalho. Eles fizeram com que um filme de uma história com efeitos visuais simples fosse super bem feito. É como o famoso arroz, feijão, bife e batata frita. É aquele prato que você sabe que é simples, mas sempre vai ser gostoso, e esse filme é a mesma coisa. Ele tem efeitos visuais, uma história ditada, assim, uma história já escrita, e era só seguir e fazer. E eles fizeram super bem feito. Realmente faz sentido esse filme ter sido indicado ao Oscar, se eu não me engano, de 2017. Se não foi 2017, foi 2016. Eu lembro que foi no mesmo ano de La La Land. E faz sentido ele ter ganhado um prêmio, principalmente porque é uma história muito boa. Se tivesse a melhor... Naquele tempo eu não lembro se já existia a melhor adaptação, mas eu creio que sim, e esse filme, na minha opinião, merecia a melhor adaptação de uma história, né? Não é um livro, mas é uma adaptação de uma história. Ele é um filme que só assistindo para você entender que ele realmente é algo que te pega no começo, como eu falei, não pelas fotografias, talvez muita gente vai ficar por causa do ator, que é o Andrew Garfield, mas ele pega realmente mais por conta da história do Desmond Doss, das coisas que seriam praticamente impossíveis qualquer um fazer, né? O que a gente pensa, é impossível você ir para uma guerra sem utilizar nenhuma arma, e o Desmond foi lá e provou o contrário. Ele salvou 75 homens, ele foi honrado como um herói nacional, tem a medalha de bravura. Infelizmente, atualmente ele já morreu, ele morreu em 2006, mas esse filme está aí para mostrar para as futuras gerações, não só americanas, mas para o mundo, o que a fé e força de vontade e coragem e outras coisas, aqueles nossos ideais básicos que muita gente tem desde criação, que são coisas boas. Tem algumas pessoas que realmente têm coisas boas, tem outras que têm coisas ruins, mas a maioria das coisas boas que as pessoas têm acaba se sobressaindo, e esse filme mostra exatamente isso. Qual é o motivo da demora, capitão? Devia ter começado o ataque há 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê?
o soldado Doss terminar de orar por nós. O soldado Doss terminar... Mas quem é o soldado Doss? Enfim, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva aqui no canal para você receber mais vídeos como esse. Vídeos de cinebiografias, de filmes de heróis, de filmes de histórias emocionantes. Eu tô pensando em trazer aqui 1917, então deixe aqui nos comentários se vocês querem assistir sobre esse filme. Deixe nos comentários o que vocês acharam do filme, o que vocês acham sobre eu trazer 1917. E até lá, eu espero vocês em um próximo vídeo.